A evolução digital é um fenômeno crescente em todo o mundo e influencia diversos setores da sociedade. Já ficou comprovado que as novas mídias mudaram de maneira dramática o cenário eleitoral brasileiro nas eleições de 2010. Este ano não vai ser diferente. A tecnologia promete contagiar a campanha dos candidatos a prefeito e vereador, mas o Ministério Público Eleitoral está atento para evitar fraudes. No mundo atual, o uso de novas mídias é crescente e o desenvolvimento da tecnologia facilita a vida das pessoas. Tudo é feito pela internet. Os computadores estão cada vez mais rápidos e os acessórios que garantem mobilidade, como o pendrive, são parte da rotina diária de todos. Em ano de eleição, as propostas multimídia chegam também às campanhas políticas. No manual sobre propaganda eleitoral, a regra é clara. O município precisa ter uma emissora de rádio ou TV para os candidatos terem espaço na propaganda eleitoral. Em Santa Catarina, apenas 3 cidades são sedes de emissoras de TV. O município de São José, vizinho da capital Florianópolis, tem apenas emissoras de rádio, o que autoriza partidos e candidatos locais a usarem outros meios para a campanha eleitoral, como internet, jornal, placas, faixas e carros de som. Mas tem político que quer ir mais longe. O Tribunal Regional Eleitoral foi consultado sobre a liberação de uso de mídias como CDs, DVDs e pendrives. A consulta foi realizada pelo prefeito Djalma Berger, do PMDB, no município de São José, onde não há a presença de uma emissora de TV local e a publicidade eleitoral fica restrita ao rádio. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição do pedido. Segundo o procurador responsável pelo caso, a distribuição destas mídias é proibida pela lei eleitoral. No artigo 39, parágrafo 6º, a norma proíbe a confecção, utilização e distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A questão do pendrive é evidente que constitui uma vantagem, ele até é um instrumento caro, né? Uma outra situação bastante difícil de contornar, né? Que não tinha como responder positivamente essa consulta, é que o conteúdo da propaganda também seria praticamente impossível de ser fiscalizado. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aceitou os argumentos da Procuradoria Regional Eleitoral e negou a consulta. Para evitar desrespeito à lei eleitoral, o TRE incluiu no manual eleitoral todas as regras que envolvem a comunicação dos candidatos com a população. Em regra, o que os municípios podem utilizar seria a propaganda na internet, né, que é ampla, né, que pode ser feita em blogs, em redes sociais, em página do próprio candidato ou do partido. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a suspensão das obras da usina de Belo Monte em construção no rio Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará. A decisão judicial foi em resposta a um recurso do Ministério Público Federal que argumentou que os índios precisam ser ouvidos sobre a obra. Foi estabelecida uma multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento. Em novembro do ano passado, o tribunal negou o pedido do Ministério Público Federal para anular o decreto legislativo que autorizou a instalação da hidrelétrica em 2005. O MPF alegava que os índios que vivem no local deveriam ter sido ouvidos pelo Congresso antes da aprovação do decreto. Diante da negativa da Justiça, o MPF recorreu usando como base a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do direito de consulta aos povos indígenas e tribais em medidas legislativas que possam afetar os direitos deles. Segundo o desembargador do TRF1, Souza Prudente, as obras de Belo Monte só poderão ser retomadas depois de um estudo sobre o impacto da construção da usina na região e de consultas prévias às comunidades indígenas. Nenhum empreendimento pode ser realizado em terras indígenas ou que afetem culturas indígenas, e aí vem a resposta, não é só terras, que afete a cultura indígena, né, sem uma consulta prévia desses povos indígenas que têm a liberdade e a autonomia de decidir sobre o seu destino, o seu patrimônio material e imaterial. O consórcio Norte Energia, responsável pela obra da usina de Belo Monte, informou que ainda não foi notificado da decisão e só vai se manifestar sobre o assunto na Justiça. Cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. O
Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou o dono de uma empresa de reflorestamento por prática de trabalho escravo numa fazenda em João Pinheiro. Segundo o MPF, pelo menos 15 trabalhadores eram submetidos a condições degradantes e jornada exaustiva. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. 5 italianos foram denunciados pelo MPF na Bahia por lavagem de dinheiro. Eles usavam uma locadora de carros e um restaurante em Salvador para forjar a origem de valores obtidos com o tráfico de drogas. Os acusados ainda devem responder por crime contra o sistema financeiro. A pedido do MPF no Pará, a Justiça vai multar as companhias aéreas que não reduzirem as taxas de remarcação ou cancelamento de passagens aéreas. As tarifas chegavam a 80% do valor do bilhete. Se as empresas TAM, Gol, Cruiser, TAF e Total descumprirem a decisão, vão pagar multa de R$100 mil cada uma. A seguir, em ano de eleições municipais, conheça o papel do Ministério Público Eleitoral na fiscalização do registro das candidaturas. Daqui a pouco.